Amém, igreja. Deus é bom. E o tempo todo. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 18 ao versículo 29, em nome do Senhor Jesus. Para ficar fácil para você, né, achar. Então, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então, você vai lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Aí você volta. Aí você vai ter a carta de Judas, né, que é um capítulo só, né, não tem. E depois tem terceira carta de João, segunda carta de João. E aí, então, a primeira carta de João. Ficou fácil, né, irmãos? Sim ou não? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Olha lá, alguém falou escola bíblica. Então, irmãos, quero falar assim, olha, terça-feira às 19h30, a nossa escola bíblica. Eu quero te convidar em nome de Jesus, irmão. Em vez de você ficar lá na sua casa, você que não estuda e você que não trabalha, em vez de você ficar assistindo o dorama, em vez de você ficar fazendo isso aqui lá, chorando lá, não, vem para cá, você vai ser alimentado. Tem sido uma bênção, temos sido tão desafiados a crescer no Senhor. Vou falar assim, né, principalmente segunda-feira, assim, nós fomos profundamente ministrados pelo Senhor. Na outra terça-feira já havíamos sendo ministrados pelo Senhor, e como nós estamos aprendendo, como nós estamos apanhando do Senhor, meu Deus do céu. Então, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Então diz assim: filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, e eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós que possuis a unção que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Ele não estava escrevendo porque aqui eles não sabiam a verdade, mas eles sabiam a verdade. Mas antes, porque sabeis que, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem ao Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. O Senhor tem uma promessa para nós, amém, igreja? Que promessa que é essa? A vida eterna. E isso vos cabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinho, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Jesus virá, amém, igreja? Jesus voltará, amém? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Podemos assentar. Senhor, em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações, continua ministrando poderosamente, Pai. Destrava os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, a nossa mente, para que nós possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje, em nome de Jesus, nós
encerramos aquilo que nós nos propusemos a ministrar nesses últimos 3 cultos, onde nós temos falado, né, há 2 domingos atrás, nós falamos muito sobre essa questão que, como é importante começar bem, mas mais do que começar bem é terminar bem. São muitos que começam bem, mas terminam mal, né? Então, a importância de nós obedecermos, do que obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que as gorduras. Então o Senhor tem prazer, o Senhor não tem tanto prazer em holocausto, enquanto que se obedeça a Ele. Na semana passada, então nós estávamos falando sobre esse espírito da presente era, que está presente, né, que é o espírito do anticristo, o espírito do erro, o espírito do engano. E esse espírito do erro, esse espírito do engano, ele está infelizmente presente na igreja, ele está no mundo, ele está... E a importância de nós, assim, como nós somos uma geração que nós nos iludimos muito com a performance. Nós estamos muito encantados com os resultados. Nós somos uma geração que ao tempo todo tem buscado uma dopamina de novidades. E a gente deixa o conteúdo, deixa a verdade por novidade. E faz com que a gente seja menino agitado, levado a todo vento e roda de doutrina de um lado para o outro. E vemos que esse espírito tem um linguajar muito espiritual. Porque ele vem com dons. E aqui nós somos uma igreja que cremos nos dons espirituais, amém? Amém? Eles são evidência daqueles que crê. Mas nós muitas vezes estamos muito iludidos com o dom, mas isso não avalia a nossa vida espiritual, se nós usarmos ou não usarmos. Mas o que avalia a nossa vida é o fruto. O fruto é o que vai abalizar a nossa vida. E às vezes nós nos encantamos e vemos que pessoas utilizam dessa linguagem para um espírito de manipulação, para enganar, para dominar, um espírito de Jezabel. E com uma linguagem muito espiritual, nós vimos isso na semana passada. E continuando, para encerrar hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, o texto que nós estamos lendo, e como é importante, irmãos, nós falarmos sobre isso, porque a presente era que nós estamos vivendo é uma era que requer de nós um espírito de discernimento. O maior dom é o amor, mas o segundo e imprescindível é o dom de discernimento. Precisamos discernir as eras, as épocas, precisamos provar os espíritos, saber de onde procede, se são de Deus, se não são de Deus. Porque assim, a maior missão que eu falo como pastor da igreja é doutrinar a igreja e é ensinar a igreja naquilo que a palavra de Deus nos compete, naquilo que a palavra de Deus nos direciona. Quem viveu aí no ano de 2019, 2020, 2021, nós tivemos ali a pandemia. E quantos nessa pandemia naufragaram na fé? Quantos, depois que a igreja fechou, nós ficamos um tempo sem reunir, não cresceram, ao contrário, morreram. A igreja voltou, mas ele não voltou. Então, a minha missão como pastor é ensinar vocês. A minha missão é doutrinar vocês de tal maneira que eu, como pastor, me torne desnecessário para a vida de vocês. Porque se Deus, tomara Deus que Deus não permita, mas se nós passarmos de novo e não pudermos frequentar os cultos, por qualquer razão, será que teremos fé suficiente para continuar firmes? Será que teremos conhecimento suficiente para continuar
pastoreando as nossas esposas, pastoreando os nossos maridos, pastoreando os nossos filhos, independente do templo? Porque isso nos faz como crentes maduros. Então, o pastor está ali, como em último caso. E nós precisamos ser uma igreja, como a igreja de Éfeso. Quando o anjo manda João escrever a igreja de Éfeso, fala: olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, sei que suportaste provações por causa do meu nome, não te deixastes esmurecer, e sei que tem colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. Nós vemos uma igreja que ela tinha conhecimento, e ela não engolia qualquer coisa. Era uma igreja que quando um homem abria sua boca e falava: eu sou um apóstolo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, essa igreja tinha discernimento suficiente para dizer: você é um mentiroso, isso é o espírito da mentira, esse é o espírito do erro. É nesse nível que a igreja precisa estar, e é nesse nível que nós como igreja precisamos discernir os tempos, precisamos discernir as épocas, porque esse espírito de engano está por aí, está enganando. Então quando o texto nos fala aqui, a carta de João fala, o anticristo aqui, ele fala: filhinho, já escrevo que esta é a última hora, e cremos que Cristo voltará, e ele virá. Como ouviste, vem o anticristo. Claro que esse anticristo aqui, ele se refere àquele governante mundial que virá, que virá no fim, e ele será revestido do poder de Satanás, fará milagres, fará prodígios, sinais, cair fogo do céu, e a palavra do Senhor fala que, se possível, ele enganaria aos escolhidos, e o objetivo deste anticristo é ocupar o lugar verdadeiro do verdadeiro Cristo e se opor a ele. Então nós vemos que o anticristo, ele se opõe às coisas do Senhor. Mas quando o texto também nos fala, e também agora muitos anticristos, e aqui é no plural, têm surgido, porque vem a última hora. Então esses anticristos, nós vemos aqui que então, quem são eles? São os falsos mestres. São aqueles que perturbam a igreja com as suas heresias, com seus falsos ensinos, com seus cultos dopaminados, onde eles distorcem a palavra do Senhor, distorcem a doutrina, e no final eles se opõem àquilo que Cristo está falando. O grande problema, irmãos, não é aquele que diz: eu não acredito em Deus, eu sou esse. Não, o maior espírito enganador é aquele que vem em nome de Jesus, e aí, mas ele não tem nada de Jesus, ele começa com um princípio verdadeiro, mas o final dele é falso, e a intenção dele é fazer com que a gente se desvie lentamente, para que a gente se perca no meio desse percurso. Então ele vem dizendo: não, Jesus te ama, não, Jesus me ama, é uma verdade bíblica, sim, mas ele fala: não, mas esse negócio aí, você está sendo muito radical com você, pega leve com você, não, olha, não tem importância não, o que o corpo faz, a alma perdoa, não, mas Jesus continua te amando, não, você pode continuar no pecado aí, mas Jesus te ama. E aí, esse é um espírito do engano, que vai falando para você que está tudo bem, quando não está tudo bem. Porque a palavra do Senhor lá em Isaías vai dizer assim: são seus pecados que causam a separação entre mim e vocês. Então é o pecado que nos separa de Deus. Então nós vamos ver também, nesses dias que nós estamos vivendo, para quem não sabe, a maior igreja não é a igreja que congrega. A maior igreja é a igreja dos chamados desigrejados. Por que é a maior igreja dos desigrejados? Porque um tempo atrás, quantos aqui já não ouviram falar assim: eu sou a igreja? Não. E você vai conversar com eles e fala assim: não precisa de igreja não, porque eu sou a igreja. Não, esse é o espírito do engano, porque você sozinho, você não é a igreja. Eu sozinho não sou a igreja.
Se você, se tirar o meu braço e tirar do corpo, o meu braço não é corpo. Só é corpo quando está ligado ao corpo. Você sozinho, você não é igreja. Nós só somos igreja quando nós estamos reunidos no Senhor para prestar um culto ao Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar assim: olha, não desprezai as vossas congregações, como é costume de muitos. Hoje, assim, a internet avançou, muitos deixam de participar do culto presente para participar do culto pela internet. O culto da internet deve ser o último caso, porque a ordem de Deus é nós congregarmos juntos, isso é ser igreja. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas, elas têm procurado mestres para ouvir aquilo que elas querem. E olha só o que fala, mas nós vamos ver que o seu ensinamento sempre é distorcido. Olha que lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28 ao 30, diz assim: atentai por vós. Então o que? Fiquem atentos. E por todo o rebanho, você tem que ficar atento por você e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos e pastores à igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois que partisse, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Então, acredite, o inimigo se infiltra no meio da igreja. Aqueles que dizem pastores, mas não são pastores, são lobos. Usam a religião, usam os dons legítimos dados por Deus para manipulação. Eles se infiltram, mas o objetivo não é o reino de Deus. O objetivo é fazer do seu reino, é explorar as pessoas, é enganar as pessoas, é dominar as pessoas. E o objetivo do Evangelho é tornar o homem livre em Cristo. Então são lobos vestidos em peles de ovelha, que propagam as suas mentiras destrutivas. E esse espírito está aí, irmãos. Mas é interessante que o versículo 20 do nosso texto vai dizer: vós que possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Amém? Quem tem a unção que vem do Senhor? Quem tem a unção do Espírito Santo? Amém, igreja? Amém? Então o texto fala: vós que possuis, vós que tendes a unção que vem do Espírito, e tem o que? Conhecimento. Nós como cristãos precisamos ter conhecimento das eras. Nós precisamos ter conhecimento do mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter conhecimento do que está acontecendo lá fora. Nós não podemos viver fechado na nossa bolha, no nosso linguajar. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo lá fora. Nós precisamos saber a razão da nossa fé. Se alguém hoje perguntar para você: por que você é crente? Por que você vem à igreja? Qual é a razão da vossa fé? Você consegue defender a sua fé? Você consegue dizer o motivo porque cremos em Jesus? Porque muitas vezes nós não temos argumento, irmãos. E muitas vezes a pessoa vem com os dados lá, e aí o que acontece? A gente não tem argumento, a gente fala assim: não, é um endemoniado. Aí porque a gente perde no debate, apela para o espiritual. Igual, irmão, se a igreja fechasse, nós permaneceríamos firmes no Senhor. A nossa fé é suficiente para viver. Então nós temos o conhecimento, mas só que muitas vezes parece que nós que temos o conhecimento, nós estamos dormindo. E esse espírito de engano, irmãos, ele tem entrado na nossa casa, ele tem entrado no nosso casamento, ele tem entrado nos nossos filhos. E esse espírito de engano, ele está recheado na nossa rede social. E muitas vezes, sabe o que nós falamos? Não, nada a ver isso aí.
Nada a ver isso aí, não. Porque muitas vezes nós achamos uma música legal, e porque ela dá engajamento, porque tem as músicas que dão engajamento, e aí a gente coloca os reels lá, para dar engajamento. E a gente está na cultura, não tem nada a ver, não. E sabe o que a gente faz, irmão? E a gente tem sido enganado por esse espírito de engano. Eu vou pedir licença a vocês e vou colocar uma letra de uma música que ela é viral. E ela, muitos de nós já postamos no nosso Reels ou postamos no nosso Story para engajar. É uma música que o toque é legal, nada a ver, mas eu não tô, o importante não é a letra, o importante é o toque. Você já colocou New York? Não. Luzes ofuscantes. Garotas precisam de cortinas para que elas possam passar dos limites. Rapidamente, as linhas laterais estão alinhadas com a casualidade que curte a vida casualmente. Depois, gradualmente piora, não morda a maçã, Eva. Apanhada na multidão, agora você está no estilo. E no inverno faz frio, moda inglesa, com o corpo à mostra. A cidade, o que está escrito ali, igreja? O que está aí? Não, eu quero ouvir. A cidade da onde? É uma lástima de caprichos. Boas garotas se tornam más. New York. A cidade está infestada delas. Mãezinhas, ou mãe, ou mamãe, né? Mami. Saiu para um passeio de ônibus. E agora ela está com... Não vou ler, em respeito. Todo mundo? O que é isso aqui, igreja? Como uma rota de ônibus. Ave Maria, nessa cidade você é uma virgem. E o quê? Jesus não pode o quê? E a vida começa quando há... Parabéns. Está nos nossos stories, porque engaja. New York. Porque é um som legal. A gente perdemos o sentido. O mundo não está brincando de ser. A cultura, mas é cultural. A cultura não é isenta. A cultura tem os seus valores. A cultura tem a sua moralidade. E a cultura, ela tem a capacidade de tornar aquilo que é nojento aceitável. E isso, os nossos filhos estão cantando. Os filmes que a gente assiste, tem isso. Não vou ficar falando de música, mas tem uma que está na onda, porque é Brasil, que fala, né? Maria, é samba, sabe? É música de terreiro. Samba de preto velho. Mas é da Copa, o que tem a ver? Outra que fala, que começa com o hino nacional e fala assim: aqui é o Brasil. Escuta essa música até o final, para você ver a baixaria que é. É o espírito do engano. É o espírito do anticristo. Mas a palavra do Senhor fala assim: a unção que vem do santo, a unção que vem do alto,
todos nós temos o que? O conhecimento, a unção, irmão. O que é unção? A igreja precisa ser uma igreja ungida. A unção, ela separa para o propósito sagrado. Existe uma separação nossa com o mundo. É a capacitação do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. O próprio Espírito Santo que habita em mim, o próprio Espírito Santo que habita em você, o próprio Espírito Santo que habita nos verdadeiros cristãos, é para quê? Para conferir poder, é para nos dar discernimento, é Ele que nos dá dons espirituais para a nossa vida e para o nosso serviço. Então quando a Bíblia fala, olha assim, e aí, irmão, sabe o que acontece? A gente quer o quê? Dopamina, a gente quer novidade. A palavra do Senhor fala o quê? Quanto à unção, quanto a vós outros, o quê? Quanto a vocês, a unção que dele recebeste, permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, não é só da Bíblia, é da leitura do mundo, de tudo. Ela é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, irmãos, e aí o que acontece? O espírito enganador, ele fala assim, não, tem uma unção nova chegando aí. Mas a Bíblia não fala da unção nova. A Bíblia fala que a unção que recebemos, essa unção é que permanece. Porque é mais fácil fazer movimento na igreja. É mais fácil ficar correndo atrás de unção. Mas quando Deus já nos deu a unção, e essa unção ela permanece em nós, mas nosso cérebro está viciado em dopamina, a gente quer novidade. Aí nós precisamos de luzes, precisamos de chamariz. Não, o que nós precisamos, irmãos, é permanecer na unção que nós recebemos. Porque a unção, ela nos livra do erro. A unção do Espírito Santo, irmãos, ela nos ilumina os nossos olhos e livra-nos do engano. E a nossa oração é que Deus precisa nos livrar de todo engano que nos cercam. É o Espírito Santo que guia todo cristão ao conhecimento de todas as coisas. Mas é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, que vos ensinará e vos falará de todas as coisas que vos tenho dito. Em João 14, 26 vai dizer assim: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então a unção, ela faz a gente amar a verdade. Ela faz nos conhecer a verdade, ela nos livra do engano, ela nos livra do espírito do erro, e ela faz a gente perseverar na verdade, não abrir mão da verdade, e vai nos levar até onde? Até Cristo, porque Cristo é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quando nós lemos, irmãos, o texto aqui, que fala, o texto que nós estamos lendo, ele vai nos falar do permanecer. E este verbo permanecer, ele vai aparecer no mínimo sete vezes na nossa leitura. 6 vezes na nossa leitura. Ele vai dizer assim: teriam permanecido conosco, se todavia, foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. No 24 ele vai dizer assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, e em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós, no Pai e no Filho. Ele vai dizer também: e isto é a unção que recebeste, permanece em vós. E aí no 28 ele vai dizer, no 27 ele vai dizer: permanecei nele, como também ele vos ensinou. No 28 ele vai dizer: permanecei nele. Então nós vemos hoje, nós somos uma cultura, irmão, que não temos mais paciência para permanecer. Nós somos, porque é o cérebro da dopamina, da novidade. Então hoje a gente tem que fazer um esforço para reter a atenção de vocês, porque o feed é muito mais interessante.
Porque esses vídeos curtos traz dopamina para nossa mente. Isso nos interte, isso faz a gente ficar muito volátil, e como nós temos uma geração volátil. Uma geração que está em constante mudança. Uma geração que não consegue permanecer. E como nós somos afetados com isso, irmãos? Pela cultura. Você quer ver? Você acabou de comprar seu iPhone 17. Você está feliz da vida. Mas o que acontece? Você já comprou, lançou o 17. Com um mês depois eles já estão falando do iPhone 18. E aí o que você faz? Você nem terminou de pagar o 17, você já está pensando no 18. Você não desfruta daquilo que está na tua mão. Antigamente as coisas eram feitas para durar. Antigamente era muito comum, você ia numa casa e falava assim, ó, este móvel aqui foi do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim. Porque as coisas eram feitas para durar. Hoje não, as coisas são feitas para ser descartável. E tudo hoje é descartável quando as coisas não afagam o nosso coração. Então permanecer, e é a unção, o Senhor não vai dar uma unção nova. Porque a unção que Ele deu, ela permanece. Porque ela é suficiente para hoje e até o dia que Ele vem. Então a palavra permanecer, irmãos, significa, permanece desde o ensino, o evangelho. O tempo pode mudar, as eras podem mudar, a cultura pode mudar, mas o evangelho não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo verdade ontem, ele continua sendo verdade hoje, e ele continuará sendo verdade eternamente. Não vai mudar. O evangelho não é palatável ao meu gosto. É a verdade. Então o evangelho não pode ser mudado. Então os falsos mestres estão aí. Isso nos fala, irmão, que a nossa fé cristã, ela precisa ser imutável. A nossa fé, ela é física. E quando fala de permanecer em nós, no Filho e no Pai, nos fala de permanecer numa comunhão íntima com Deus e com Cristo. Permanecer na unção que recebemos. Isso nos fala de perseverar na verdade. Isso nos fala de fidelidade. Hoje, isso nos fala da sã doutrina. Permanecer nele nos traz segurança e nos traz esperança. Até os casamentos hoje não são feitos mais para durar. Hoje você não precisa mais casar, hoje só precisa ter uma união estável. Hoje você não precisa nem ter uma união estável, você pode assinar o contrato de casamento por um período. Porque tudo tem prazo de validade. Nós estamos sendo engolidos por essa cultura mundana. Mas aqui, a unção e o ensino que recebemos, este permanece. Porque permanecer é usufruir, permanecer é perseverar, permanecer é se manter firme, não é se curvar diante da cultura e diante do mundo. Quando fala de permanência, nos fala de perseverar na fé e na obediência. Como há 2 domingos atrás nós falamos, é muito mais fácil fazer uma campanha da chave. É muito mais fácil fazer uma campanha do que do sacrifício. Não, faz seu sacrifício, traz aqui, sacrifica aí. Mas não é o que Deus quer. Porque Ele não tem prazer no sacrifício. Ele não tem prazer nas gorduras. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus quer e espera de nós não é sacrifício, porque o sacrifício Ele fez na cruz do Calvário. O que Deus espera de mim, espera de nós, nessa presente era, é obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Paulo vai escrever então aos Filipenses no capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer assim: assim, amados meus, sempre me obedecestes, não só na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que falta muito, e a gente como igreja precisamos recuperar, é o temor sobre as coisas de Deus. Nós como igreja precisamos recuperar o tremor diante de Deus.
Eu lembro que os antigos, na época da minha avó, quando falava o nome de Deus em vão, dava 3 tapas na boca. Hoje o nome de Deus é piada nos nossos lábios. Piada gospel. Nós temos stand-up gospel no púlpito da igreja. E a gente financia esse espírito de enganação que nos rouba a palavra de Deus. A gente faz piada com o nome de Deus. Meu irmão, se eu fizesse uma piada com o nome de Deus, a minha avó arrancava meus dentes. Então a gente assim, mas não, é radical. Hoje, irmão, a gente abre mão dos nossos princípios, a gente abre mão. Precisamos permanecer, irmão, na comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos? No dia a dia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja é perfeita? Não. Mas a igreja espiritual de Cristo, ela é. Mas aqui não. A família nossa, ela é perfeita? Dá bastante BO? Dá, né? Porque a minha também dá, irmão. É uns BO lá. E aí... O pessoal fala, ei pastor, vem cá, deu BO. Não, pode chamar, irmão. Aí tem gente que fala assim, não vou chamar porque o senhor já tem tanto trabalho. Não, meu trabalho é ser pastor. Me chama lá, irmão. Mas deixa eu te falar. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas fiéis. O pau está caindo. A coisa está lá, mas... estou sendo fiel, não estou negando. Sabe por quê? Porque a gente tem problema na nossa família, a gente sai desmanchando a nossa família porque tem problema? Não, porque nós temos um objetivo maior. Aqui vai ser igual. Eu, em algum momento, vou decepcionar você, vou pisar na bola com você. Mas nós estamos abertos, irmãos, para ser corrigido. O que está faltando para nós é ter um coração ensinável. Hoje nós estamos tão em cima da nossa verdade que a gente não quer, com a mente cauterizada, que a gente não quer aprender. A maior dificuldade nossa é ensinar a palavra de Deus. E a pessoa fala, não, é porque eu fui ensinado assim. Você já chegou naquela empresa que o cara está fazendo lá? Aí você fala assim, ei, por que você faz assim? Ele fala, não sei, me ensinaram assim. E aí tem um outro jeito que é mais fácil de fazer. Mas ele fala, não, eu aprendi assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não muda. Então a gente quer ensinar, e é por que a gente precisa ensinar a palavra do Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra, ela precisa estar dentro do teu coração, independente... estando na igreja, não estando na igreja, estando no trabalho, não estando no trabalho, estando na escola, e qualquer lugar que você seja, a palavra de Deus deve guiar a sua vida. Seja na presença do pastor, do líder, do pai, da mãe, do marido, da esposa, essa palavra precisa te guiar, independente, presente ou não. Então, irmãos, quer na ausência, a gente precisa desenvolver a nossa salvação, nós já estamos salvos, amém? Mas o que significa? Que a cada dia nós estamos num processo, e ao olhar, eu preciso saber assim, o Cleito que começou a caminhada lá atrás, ele tem crescido na fé, ele tem crescido no conhecimento de Cristo, porque tem muitos que pararam de aprender e não querem progredir. A salvação, ela é um ato e ela é um processo, onde eu vou sendo cada dia mais sendo parecido com Cristo. A palavra do Senhor vai dizendo o quê? A luz do justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando até ser dia perfeito. Mas parece que nós estamos regredindo em vez de avançar. Nós estamos abrindo mão de coisas que nós não abríamos, que eram princípios para as nossas vidas, e agora por conta da cultura do mundo, nós estamos relativizando. Depende.
Então, irmãos, nós como cristãos, precisamos saber, irmãos, ter o caráter de Cristo. Sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Uma das características verdadeiras de um cristão, ele ama e pratica a justiça. Mas a justiça na nossa época, quantas vezes nós, irmãos, deixamos de fazer a justiça porque não queremos trazer problema para nós? Eu não quero me incomodar. O que nós estamos vivendo no Brasil, esse espírito de engano, essa potestade que se apoderou dos céus, do governo dessa nação. Só um cego não enxerga. Precisa quebrar esse altar, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Já quero chamar o ministério de louvor. Ele ama e pratica a justiça. A justiça não tem cor. A justiça não tem sabor. A justiça não tem partido. A justiça não tem ideologia. E ele fala, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. O Senhor tem uma promessa para nós, amém? E que promessa é essa? A vida eterna. Então, nós temos uma promessa da vida eterna. Se nós continuarmos, irmãos, o quê? Se permanecemos na comunhão íntima com Deus e com Cristo, alcançaremos a promessa de uma vida plena e da vida eterna. Olha aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim, olha, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Deus não vai dar a vida eterna, Ele já nos deu a vida eterna. E a vida eterna está onde? No seu Filho. Todo aquele que tem o Filho, tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho, não tem a vida. E o Senhor diz, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança que dele não nos afastaremos envergonhados da sua vinda. Então, Cristo vai voltar, amém? Vivemos por essa esperança que Cristo vai voltar, amém? E se Ele voltar, como é que nós seremos achados? Porque agora, filhinho, permanecei aonde? Em Cristo. Permanecei aonde? Na palavra. Permanecei aonde? Na verdade. Porque quando Ele se manifestar, tenhamos o quê? Confiança. E não nos afastemos dEle, envergonhados da sua vinda. Será que se Cristo viesse hoje, nós correríamos para o seu braço? Ou nós fugiríamos envergonhados? O Senhor hoje, amada igreja, Ele nos chama para abrir os nossos olhos. Ele nos chama para nos dar discernimento. Ele nos chama para nos dar sabedoria. Ele nos chama para que esse espírito de erro seja exterminado da sua casa, da minha casa, do meio da igreja, para que a gente não seja iludido com o brilho deste mundo, porque o brilho deste mundo, ele vai se apagar diante da glória de Deus. Tudo isso aqui vai passar, mas somente a palavra de Deus vai permanecer. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. E o Senhor hoje quer nos visitar. E eu quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Permita que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração. E a sua e a minha oração é assim: Senhor, nos livra hoje de todo espírito de engano.
Nos livra hoje de todo espírito de manipulação. Senhor, livra os meus filhos do espírito do engano. Livra a minha vida do espírito do engano. Desse espírito, Senhor, que estão aí nas redes sociais. Tenha uma coragem de orar hoje, irmãos. Tenha coragem. Há um tempo atrás, eu chamei uma das pessoas que são intercessoras desta igreja. E eu falei assim, ora, para que Deus tire do nosso meio, para que Deus mostre todo o engano que está acontecendo. E essa é uma oração corajosa, que talvez, se você tiver coragem, não se assuste que Deus, se você orar pedindo para Deus tirar os enganos da sua vida, talvez você vai perder muita coisa. Mas se você perder, saiba que você não perdeu, você está ganhando.